princípio da especialidade, se a apropriação indébita está relacionada com tributos, nós vamos enquadrá-lo no inciso 2º do artigo 1º. E o elemento subjetivo aqui continua sendo dolo, vontade livre e consciente de deixar de pagar o tributo no prazo legal. Tens o imposto de renda para recolher, tu não recolhes. Tens o ICMS para recolher, tu não recolhes. Tens o IPI para recolher, tu não recolhes. Se tu deixares de pagar esse tributo no prazo legal, tu estás em curso no inciso 2º do artigo 2º. Professor? Artigo 2º primeiro. Aqui é o artigo 2º, nós estamos no artigo 2º. Professor, mas o senhor falou que esses são crimes formais. Os crimes do artigo 2º são crimes formais. Significa que não necessariamente tem que haver a sonegação para que haja o crime, para que o crime esteja consumado. É verdade. Aqui eu não preciso da efetiva sonegação total ou parcial. Basta que o sujeito pratique a conduta. Basta que ele deixe de depositar o tributo no prazo legal. Já está consumado o crime. Mas, professor, ele depositou um dia depois. Já houve a consumação, porque o crime é formal. Então, a consumação se dá com o não recolhimento do tributo no prazo legal. Esses prazos legais estão previstos no regulamento de cada tributo. O imposto de renda tem um prazo, o ICMS tem um prazo, cada tributo tem o seu prazo. Ele é uma norma penal em branco e também é um crime formal. É norma penal em branco porque a legislação de sonegação fiscal precisa da legislação do ICMS, precisa da legislação do imposto de renda para saber qual o prazo de recolhimento. Vamos dar um exemplo que vai cair na prova. Desconto de imposto de renda na fonte de contribuintes autônomos. Tu és um autônomo, um dentista, um advogado, tens que recolher o imposto de renda. Tu deixas de recolher esse imposto no prazo legal. Crime previsto no artigo 2º, inciso 2º. Desconto de contribuição social devido à Previdência. Você não faz o desconto da contribuição social à Previdência no prazo legal. Desconto de imposto devido nas operações financeiras. Imposto na contratação de seguros, etc. Todos esses são exemplos que poderão ser pergunta de prova. O inciso 3º. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre parcela dedutível ou deduzida de imposto ou contribuição social ou incentivo fiscal. Toda vez que eu explico esse inciso, eu conto uma história. Eu estava numa cidade de férias e estava numa festa quando o dono de uma empresa que vendia calçados, chegou o prefeito, começou a conversar com o prefeito, dizendo que ele queria que o prefeito doasse um terreno para ele, queria que o prefeito levasse eletrificação rural, queria que o prefeito colocasse encanamento, que ele iria então montar naquele terreno uma fábrica de calçados. E isso geraria emprego para a população daquele município. Pediu também para que o prefeito lhe desse uma isenção fiscal, incentivo fiscal. O prefeito, muito solícito, disse: não, tudo bem, eu vou lhe dar o terreno, eu vou lhe levar a eletrificação rural, vou lhe levar água, vou lhe dar uma isenção de 10 anos de ICMS.
ou de os impostos municipais também, né? Com parceria com o governador, ele iria isentar tanto os impostos estaduais quanto os municipais. Só tem um detalhe: o senhor tem que contribuir para o meu caixa 2 da campanha eleitoral. O senhor me ajuda? Olha, eu vou lhe dar um incentivo fiscal, o senhor vai ficar sem pagar o imposto. Em vez de o senhor pagar o imposto, o senhor contribui para o meu caixa de campanha. Pergunta é: se o cidadão aceitar a proposta do prefeito e parte do incentivo destinado à caixa 2 do prefeito, não há dúvida nenhuma que vai haver a consumação desse crime. Mas eu pergunto para vocês o seguinte: se por acaso o prefeito exigisse e ele dissesse, não, senhor prefeito, esse tipo de coisa eu não faço não, o crime já estaria consumado ou não? O crime já estaria consumado? A resposta está exata. Por quê? Porque aqui é um crime formal. Se é um crime formal, a simples exigência do tributo, ainda que o empresário não aceite o pagamento, já caracterizou a consumação do crime. Eu não disse que os crimes do artigo 2º são formais. Cuidado. Cuidado, que essa poderá ser pergunta de prova. Então, aqui nós temos como objetividade jurídica a proteção, né, visa evitar a comercialização do incentivo fiscal. Sujeito ativo podem ser funcionários das instituições financeiras, podem ser prefeitos, podem ser governadores. É crime formal porque eu não preciso que ele aceite a proposta do prefeito para que o crime esteja consumado, e a consumação se dá com a mera exigência ou solicitação do incentivo fiscal. Professor, qual é a diferença aí para tentativa? Nos crimes formais não há tentativa. Nos crimes formais, dependendo da situação, não vai haver tentativa. Quando é que não vai haver tentativa? Quando, por exemplo, o crime for unissubsistente. Por exemplo, no crime de calúnia. Teoricamente, o crime de calúnia ou de injúria ou de difamação, na hora em que tu chamas uma pessoa um nome feio, chama seu cafajeste, né? Na hora em que você chamou, o crime já está consumado. Formal. Portanto, não vai haver tentativa, porque ele é unissubsistente. Você, com um ato, você praticou o crime. Agora, se tu mandas uma carta falando uma série de impropérios para uma pessoa, e essa carta é interceptada pela polícia antes de chegar a pessoa, aí nós vamos ter a tentativa. Tá? Mas geralmente nós vamos ter crimes formais quando se prevê teoricamente um resultado, mas esse resultado não necessariamente precisa ocorrer para que o crime esteja consumado. Sujeito, nós já vimos sujeito ativo, sujeito passivo é o Estado. A consumação já vimos que se dá com a mera exigência, porque ele é um crime formal. Inciso 4. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade em desenvolvimento. Aqui era o caso em que ele, que recebeu, o empresário que recebeu o incentivo fiscal, ele aplicasse o incentivo fiscal em desacordo com
o estatuído. Nós tivemos um caso num estado aí, que eu não vou dizer qual é, em que o governador chegou para uma empresa que produzia cerveja e disse: olha, vocês vão financiar a minha campanha e eu vou dar um incentivo fiscal para que vocês então possam ampliar o parque industrial de vocês no estado. Essa empresa financiou a campanha do governador, o governador foi eleito e depois de eleito a empresa se esqueceu de fazer a aplicação do incentivo fiscal como havia sido acordado. Só o fato dela não estar fazendo a aplicação, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuto do incentivo fiscal, ainda que essa não aplicação não gerasse nenhuma sonegação, como ele é um crime formal, na hora em que a empresa deixa de aplicar corretamente o incentivo fiscal, o crime já vai estar consumado. Objetividade jurídica aqui é a correta aplicação do incentivo fiscal. Sujeito ativo aqui, nós temos funcionários de instituições financeiras, nós temos os donos de empresas que foram beneficiados com incentivo fiscal, que não estão aplicando o incentivo como deveriam. A modalidade culposa? Não, porque nós já sabemos que nos crimes de sonegação não há crime culposo. Finalmente, utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Aqui eu também conto um caso muito interessante. Nós tínhamos um supermercado em uma determinada cidade, que o supermercado estava crescendo cada vez mais. Cada bairro do município ele criava uma nova unidade do supermercado. Os promotores que trabalhavam com a área de sonegação fiscal percebiam uma curva ascendente do montante de impostos que aquele supermercado pagava não só para o estado como para o município. Um belo dia, eles começaram a perceber que o supermercado continuava crescendo, continuava se expandindo e a carga de impostos vinha diminuindo. Acharam aquilo estranho, mandaram fazer uma fiscalização, estava tudo normal, o supermercado trabalhava com aquelas caixas eletrônicos, emitiu um cupom fiscal normal, não havia problema nenhum, e ficaram achando aquilo estranho. Mas o que será que está acontecendo? Então, foi aí que um dos promotores teve a brilhante ideia: vamos fazer uma perícia nos cupons fiscais. Quando eles fizeram a perícia no cupom fiscal, descobriu-se que a empresa utilizava um programa de processamento de dados que permitia possuir informação contábil diversa daquela que é. Ou seja, o supermercado vendia 500 mil e lá o programa só dizia que ele vendeu 5 mil, 50 mil. Com isso, ele continuava emitindo cupom fiscal, mas o que ele declarava para a Receita era falso, porque o programa desviava, vamos dizer assim, os dados corretos do que era vendido. Veja, nós aqui estamos falando na utilização e divulgação do programa. Claro que nesse caso da empresa houve uma sonegação fiscal. Houve uma sonegação fiscal. Mas se o programa estivesse